Oi, pessoal! Então, nossos seminários do RES estão de volta em 2025. Para iniciar esse ano, a gente tem a honra de receber a Crislanda Lima, que é professora de Física pelo IFBA, mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Unifesp, e agora é doutoranda na UFRJ, no famoso programa HCTE, né? Ela está com a orientação do Valmir Tomasi Cardoso lá. Então, estou muito feliz, né? E assim, convidei a Crislanda, porque entre o mestrado e o doutorado, ela estudou um outro tema que ela vai contar para vocês, e eu achei tão fascinante que achei que valeria a pena, né, ela apresentar e dividir com a gente essa pesquisa que eu ainda não tive oportunidade de ler. Mas já vou ficar muito feliz com a apresentação. Então, vou passar a palavra para a Cris. Muito obrigada, querida, por estar aqui de volta com a gente. E já vou fechando a minha câmera e meu microfone. Fique à vontade, por favor, para fazer a sua apresentação. Tá bom. Ai, obrigada eu. Eu fico muito feliz quando eu estou aqui. Muito mesmo, muito mesmo. Pessoal, muito boa tarde, todos e todas. Antes de começar, antes de abrir a apresentação, eu queria contextualizar um pouquinho, né, sobre a pesquisa, porque eu entrei no HCTE, que é o programa de pós-graduação aqui da UFRJ, da qual eu faço parte, no ano passado, né? Então, o processo seletivo foi de junho até agosto, e aí nesse intervalozinho aí de tempo eu já tinha um projeto de pesquisa pré-encaminhado, e que foi um convite, uma ideia que a professora Thais recebeu de um grande amigo e professor, e ela sugeriu que eu me debruçasse nessa pesquisa. Então, foi uma pesquisa que eu fiquei muito contente em desenvolver, porque envolvia temáticas que eu já tinha um pouco de afinidade ao longo, né, dos meus anos aí dentro de trabalhos acadêmicos. No mestrado, eu falei sobre a Hipátia de Alexandria, como a maioria de vocês sabem. E falar sobre a Hipátia de Alexandria envolvia compreender melhor as questões que envolviam a invisibilização das mulheres no período antigo. Então, eu falei sobre as suas contribuições, né, dentro do campo da intelectualidade. Pouco falei a respeito da questão pessoal, da questão do seu assassinato e tudo mais, que é muito debatido na questão da literatura. E para o doutorado, eu já trouxe uma outra vertente, um outro trabalho que é completamente oposto. Quer dizer, completamente do ponto de vista mais pragmático, por assim dizer. Eu entrei no doutorado com o seguinte trabalho. Era um trabalho sobre a artista abstracionista sueca, a Ilma Klint. E esse trabalho, da qual eu vou apresentar hoje para vocês, era o trabalho que eu estava desenvolvendo no doutorado. Foi o trabalho com o qual eu entrei. Entretanto, todavia, depois de um diálogo com o meu orientador e falando sobre as possibilidades de pesquisa que se enquadrasse também dentro das perspectivas, né, de trabalho dele, fizemos uma mudança. E hoje nós conversamos e essa mudança é uma mudança realmente drástica, porque o trabalho sobre a Ilma Klint vai ficar, eu não digo à margem, mas ele vai estar ali em uma melhor oportunidade para que eu possa desenvolver com mais profundamento. Então, a apresentação que está sendo feita hoje é uma apresentação de apenas 4 meses de trabalho. E por esse motivo, não estar, né, num formato, enfim, dentro de um trabalho completo, vamos dizer assim, né? Porque foi muito curta a minha experiência com a Ilma. O título dessa apresentação é Abstração Geométrica e Física Atômica Clássica, Representações Imagéticas através da Estética Teosófica do Mundo Subatômico em Ilma Klint. É basicamente um trabalho que envolvia debruçar sobre a biografia dessa artista e compreender melhor quais eram as perspectivas dessa artista diante dos processos e mudanças dentro das ciências, especialmente a física, ali na virada do século XIX, início do século XX, até o período da sua morte, que é em 1944. Essa apresentação
tem algumas modificações, mas foi uma apresentação que eu desenvolvi para uma disciplina que eu cursei no doutorado, e ela tem uma base textual do trabalho que foi apresentado em um congresso, que é um congresso do programa HCTE, aqui da UFRJ, que é o Cientiário, tá certo? Por isso que está aqui dezembro de 2024 e março de 2025, porque eu fiz algumas adaptações para a apresentação de hoje. E, como sempre, eu sempre coloco o logo aqui dos nossos grupos. Bom, um contexto e um recorte, né? Então, essa apresentação é um recorte muito específico do início de uma pesquisa que estava em andamento. Aqui a gente tem um recortezinho muito simples do logo, né, do Cientiário, que aconteceu em novembro do ano passado, e é basicamente o que foi conversado nesse congresso. Gosto muito de falar sobre as partes, né, que serão apresentadas. Então, normalmente, nas apresentações, eu coloco o índice só para poder orientar do que vai ser tratado. Então, a gente vai ter uma introdução, vou falar sobre os aspectos metodológicos que estavam previstos, né, para essa pesquisa, que estava em desenvolvimento, a física no final do século XIX, na primeira metade do século XX, então, é um processo mesmo de contextualização e historiografia. Depois, os aspectos discursivos da física nas artes visuais e na teosofia, então, eu vou trazer com um pouco mais de detalhamento a questão das artes visuais e da influência de grupos como a teosofia e a antroposofia nessas artes visuais, né, no trabalho desses artistas. A artista Ilma Flint, que nasce no finalzinho ali do século XIX e morre em 44, e a sua dedicação aos trabalhos da física atômica através dessa perspectiva teosófica. Depois, uma discussão sobre a natureza das ciências e o discurso do que seria, do que é a teosofia. Algumas considerações e as referências. Como introdução, como essa apresentação é uma apresentação adaptada para uma disciplina que eu cursei, então ela traz alguns aspectos mais centrais dentro da física, mais conceituais nesse sentido, justamente para poder contextualizar e trazer as motivações pelas quais as pessoas, na virada do século XIX, estavam tão interessadas nas ciências, especialmente nas ciências físicas e biológicas. E eu gosto muito desse trabalho, que é um trabalho do iniciozinho do século XX. É um trabalho que eu já tinha um pouco de familiaridade por conta dessa minha relação mais pessoal das ciências com a arte, que foi um congresso, né, que aconteceu, que é o Congresso de Arte e Ciência, e que tem uma discussão muito interessante que é trazida pelo Albert Mayer. E ele fala sobre as transformações que estavam acontecendo naquele momento e como as ciências elas estavam se entrelaçando com o desenvolvimento artístico naquele período. Então, é um compêndio bem legal, ele não é tão difícil de ser encontrado, não é internet ativa, a gente consegue baixá-lo, é grandinho, mas tem questões bem interessantes a respeito das ciências que estavam sendo desenvolvidas naquele período. E aí tem um colóquio que aconteceu em 2009 que fala sobre a questão, mais especificamente sobre a física atômica, e o trecho que o Michael Pat fala nesse colóquio tem tudo a ver com o desenvolvimento desse trabalho. Por quê? Os desdobramentos da física naquele período começou a ser um atrativo para as pessoas do mundo das artes, especialmente no abstracionismo, como é o caso da Ilma Flint. E nessa fala dele, a gente tem uma coisa que é a questão, né, para o pessoal que é da física, que é a questão da visualização, a questão visual, perceptiva, de diversos temas que a gente tem na física e que, nesse período da virada do século XIX para o século XX, começa a tornar um pouco mais possível. Então, ele vai dizer que a física contemporânea, que é essa do início, né, do século XX, é, de certo modo, uma física do invisível, ou seja, ela é de um invisível que até então era dado como um incognoscível. Ou seja, os átomos e todos os fenômenos, né, do domínio que é atômico e também o subatômico. E, de fato, essa física que fez esse invisível tornar-se cognoscível, desenvolvendo para isso instrumentos materiais, ou seja, aparelhagens, e também instrumentos intelectuais, modelos teóricos e teóricas. Ainda melhor, ela fez esse invisível tornar-se visível. O invisível tornar-se visível eu digo que é um dos lemas do trabalho da Ilma Flint. Ela queria materializar, colocar dentro da sua prática artística e também espiritual
tudo que a física, especialmente a física atômica, estava desenvolvendo naquele períodozinho ali, que é o início do século XX. Aqui a gente tem somente uma notinha de rodapé em relação ao campo, só para entender que eu coloquei essa ideia de campo dentro de uma perspectiva do Bourdieu, mas pode ser outro tipo também de termo, né, a ser utilizado. Sobre os aspectos metodológicos. Então, a investigação, inicialmente, ela abordava interfaces capazes de articular os referenciais teóricos e também os metodológicos de diferentes áreas, justamente porque estamos falando de uma mulher do campo das artes. Eu sou professora de física, né? Eu sou da área de física, mas fazer essa interlocução, desenvolver essa questão da interface facilita bastante o entendimento a respeito do propósito da artista e também de como a física estava se desenvolvendo. Então, a pergunta inicial que a gente tinha, né, provisoriamente aí, era por que os desdobramentos da física atômica foram um atrator para determinados campos, especialmente as artes. Então, uma tentativa aí de compreender essa questão, essa problemática. E o recorte estabelecido dentro dessa investigação aqui traz um enquadro cronológico, que eu vou explicar mais adiante, a respeito da transição do átomo clássico até pouco antes do modelo atômico quantizado. Até porque aí ela não tinha um aprofundamento a respeito desse modelo atômico quantizado, pelo menos até onde as minhas investigações chegaram, né? Então, essa transição aqui do átomo clássico é até onde, mais ou menos, eu vou conseguir desenvolver. E aí, nessas interfaces, a gente tem os parâmetros históricos e epistemológicos, a questão da natureza das ciências, a teosofia e a materialidade com a física, e as questões de gênero e epistemologia feminista, porque essa questão de gênero que a gente vai discutir, que é mais para o finalzinho, envolve basicamente a questão da invisibilização da artista, né, da mulher em uma afluente, enquanto uma mulher sueca dentro de uma sociedade que naquele período era extremamente conservadora. Então, a Ilma ela vai ter muita dificuldade diante do movimento abstracionista e também vai ter muita dificuldade nessa questão da espiritualidade, como ela vai fazer esse entrelaçamento da questão das suas pinturas com a sua questão espiritual. A física no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Então, a gente vai ter diferentes, que eu chamo de trilhas, as diferentes trilhas de uma investigação que marcam um parâmetro epistêmico em relação à física dentro desse recorte temporal. Ou seja, é necessário entendermos como que os estudos químicos, a radioatividade e a física de partículas estava sendo desenvolvida naquele período. A ideia é centralizar os trabalhos originais, porque, diante das pesquisas até onde eu pude alcançar, a Ilma Flint, ela não somente tinha afinidade com os trabalhos originais que estavam sendo publicados, mas também ela tinha proximidade com pessoas dentro do campo, as pessoas realmente, encontros. Então, ela, por exemplo, ela tinha muita afinidade com William Crookes, né, em termos de trabalho. E ele é um dos caras que era físico e trabalhava com espiritualidade. Então, ela teve a oportunidade também de dialogar com as pessoas entre aspas, né, em tempo real naquele período. Eu trouxe aqui, como eu mencionei anteriormente, essa apresentação ela tem algumas adaptações e foi uma apresentação para uma disciplina, que era uma disciplina que era necessário dialogar e abrir bastante a respeito, né, do conteúdo que eu estava explorando. Por isso que eu trago aqui um pouquinho dessa parte mais conceitual. Então, a investigação no campo da radioatividade, com o trabalho do Becquerel, o próprio trabalho da Marie Curie, eu já estava me debruçando, eu já estava praticamente lido praticamente um terço desse trabalho da Marie Curie. Ele vai ser muito importante, porque a gente vai ter os desdobramentos da Marie Curie a respeito da radioatividade, mais especificamente ali com a questão do urânio e do polônio. E aí uma cliente, ela tem um debruçamento a respeito dessas pesquisas que estavam sendo feitas, especialmente da Marie Curie. O Bragg pai e o Bragg filho, ambos, eles também vão ter uma parte muito significativa quando vamos estudar a estrutura dos cristais e os raios-x. Essa questão da cristalografia, futuramente depois a gente vai ter espectroscopia e tudo mais, os avanços dentro do campo da física chamavam muita atenção também
artistas, que é o caso da Ilma Clint, mas também de outros artistas que estavam acompanhando os avanços da física naquele período. Aqui eu trago o Moseley. O trabalho do Moseley ele tem um significado notável, porque a gente vai ter uma reverberação no modelo da nossa tabela periódica. Então, o Moseley ele vai fazer alguns trabalhos envolvendo os elementos químicos a realocação desses elementos químicos na tabela periódica. Por que esses elementos químicos eles são tão importantes, né? E eu também mencionei logo no início desse tópico de discussão, porque vamos ter pessoas do campo da teosofia que vão se debruçar nos elementos químicos e vão trazer os elementos químicos para o campo da espiritualidade. E é nesse momento que a Ilma Clint se apropria dos trabalhos dessas pessoas, das quais eu vou mencionar também. Eu só não estou dando muita ênfase nessa parte da física, porque realmente é muita física. Mas quando eu estiver falando do trabalho dela, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. E aí, em paralelo a esses trabalhos que estavam sendo desenvolvidos, estavam sendo publicados, como é a tese da própria Marie Curie, a gente vai ter o William Crookes. E o William Crookes, ele tem Aqui são 2 exemplos dos trabalhos dos quais o William publicou, mas ele acreditava que as ondas cerebrais eram telepáticas. E dentro dessa perspectiva, a gente vai ter outros cientistas, inclusive biólogos, químicos e físicos, que vão estar dentro também dessa mesma percepção do Crookes. O Crookes auxiliou um casal, especialmente o que eu vou mencionar já, no desenvolvimento de um trabalho sobre a química oculta. Então, ele forneceu elementos químicos, ele fornecia uma base conceitual também do trabalho químico que ele estava desenvolvendo, justamente para poder auxiliar nos trabalhos que as pessoas da teosofia estavam fazendo a respeito da espiritualidade. Eu trouxe 2 exemplos aqui, que é a pesquisa em espiritualismo, né, que é um dos livros conhecidos. Eu não tive a oportunidade de me debruçar, mas eu consegui o Problema do Milho, que é uma obra interessante a respeito do período em que o William Crookes vivenciou, e ele acreditava que teríamos que ter Ele faz uma análise, na verdade, estatística de como seria a comunidade, a sociedade anos depois, e como seria o abastecimento alimentício dessas pessoas, ao passo que os séculos, enfim, as décadas e os séculos fossem passando. Então, são trabalhos bem interessantes e de vertentes distintas, mas ele tinha um debruçamento científico para além disso, e que é pouco discutido. O efeito Zima chama muita atenção, porque eu não tive a oportunidade, infelizmente não deu tempo, mas eu ainda posso correr atrás disso, a respeito das pinturas da Ilma Clint. As pinturas dela trazem uma série de significados. Então, ela elaborou em seus cadernos os significados. E algumas representações chamam muita atenção porque ela tinha um domínio conceitual do que ela estava retratando e lembra muito o que estava sendo desenvolvido, especialmente relacionado aos desdobramentos das linhas espectrais atômicas, que é justamente o que a gente chama, né, aqui do questão do momento angular atômico. Então, vão ter obras dela que vão ter algumas representações mostrando mesmo, né, esse momento angular do átomo, e que são representadas nas suas pinturas. Não fica explícito em seus cadernos, infelizmente eu não tive acesso aos originais, eu tive acesso somente de forma clandestina a alguns, mas eu tenho uma hipótese de que há muita coisa a se debruçar em relação ao conhecimento dela sobre, não somente o efeito Zima, mas também o trabalho do Moseley, o trabalho do Crookes, que o ideal seria investigar mesmo as fontes primárias dela. Sobre as propostas. As propostas, elas foram colocadas aqui para a gente compreender como estava tudo sendo desenvolvido de uma forma muito integral, vamos dizer assim. Então, por exemplo, como a gente, né, já discute, o pessoal da química, da física muito se discute a questão dos trabalhos, por exemplo, do J.J. Thomson. Eu coloquei essa citação aqui que eu achei super interessante, que
em Cambridge, além do reconhecimento geral da importância da ciência na educação, havia um especial para fornecer um ensino de calor, luz, eletricidade e magnetismo, pois em 1868 esses assuntos foram adicionados aos incluídos no Mathematical Tripos e era necessário fornecer instrução neles. Por que eu estou trazendo essas propostas e essa descrição especificamente? A Emma Flint ela vai ter muita dificuldade depois de concluir, né, os seus estudos, ela vai ter muita dificuldade de se debruçar dentro do campo científico, justamente pela questão do gênero, por ser mulher. E os trabalhos, eles estavam sendo simultaneamente ali apresentados, né? Então, a gente vai ter, para a gente ver como a questão da natureza das ciências naquele período, ela tem uma repercussão muito interessante para quem não está dentro do viés acadêmico formal, né, científico, como era o caso da Ilma, mas mesmo assim ela tinha interesse e se debruçava nesses trabalhos. Então, o trabalho do J.J. Thomson, aqui eu trago inclusive alguns artigos que falam sobre o desenvolvimento ali logo, né, do que a gente tem de teoria atômica. Então, ele traz a natureza fundamental da matéria, aborda as características elétricas e químicas, inclusive usando a questão do átomo vórtex, os raios catódicos também, que é um trabalho sobre os elementos químicos, e esse trabalho sobre elementos químicos entra no trabalho da galera da teosofia, e a eletricidade e matéria, que é de 1904, que é um trabalho que já chega mais perto ali do contexto de desenvolvimento de artistas, como é o caso da Ilma. E aí a gente entende que essa ciência ela não é linear, ela não linear, ela não é homogênea. A gente entende que há um desenvolvimento simultâneo, há trabalhos e pesquisas em que eles são mencionados. A própria Marie Curie, é belíssima a introdução do trabalho de tese da Marie Curie, onde ela menciona algumas figuras importantes da química e da física e como os trabalhos dessas pessoas foram importantes, como, por exemplo, do Becquerel. Isso, para mim, é muito relevante quando a gente fala sobre a questão das interfaces. E aqui a última publicação sobre a constituição do átomo através de corpúsculos. O próprio Nagaoka, eu peço já perdão aqui a Bia se eu cometer algum equívoco historiográfico. Eu, obviamente, cito Nagaoka porque ele faz parte desse compêndio, apesar da Ilma Flint ela ser uma mulher sueca, ela estava dentro de um contexto ali de pesquisa muito europeu. A gente vai ter trabalhos fora dessa bolinha europeia e o trabalho do Nagaoka entra como algo muito sugestivo. A questão do átomo que é desenvolvido pelo Nagaoka chama muita atenção quando a gente vai ler sobre o átomo no trabalho da Ilma. Então, eram relações que eu já estava planejando desenvolver para a escrita, porque são relações muito contundentes do que a Ilma tinha como finalidade. O Rutherford, a questão da importância cooperativa, então a gente tem esses ambos, né, o trabalho dessa, eu chamei de importância cooperativa porque eles foram importantes no contexto do trabalho do Rutherford. Aqui a gente tem essa questão do arranjo experimental, que é a questão do núcleo atômico. A ideia do núcleo atômico ela não é aprofundada no trabalho da Ilma, mas chama muita atenção em como ela compreendia a questão dos átomos e, especialmente, os isótopos. Então, em um determinado momento, eu vou mostrar como é que ela fazia essa representação. E, por último, né, não menos importante, o Bohr. O Bohr, a gente vai ter um entrelaçamento do trabalho do Bohr com a quântica. A quântica, ela não entra muito, assim, na base de trabalho da Ilma, mas chama muita atenção pelo próprio modelo, né, um modelo que a gente tem, que é bem conhecido do Bohr, e toda a sua trajetória, inclusive a sua trajetória pessoal e profissional, juntamente com o Rutherford, que são entrelaçamentos que estavam previstos na escrita do trabalho. Sobre os aspectos discursivos da física, nas artes visuais e na teosofia. Então, eu trouxe aqui 2 tópicos. Por que os desdobramentos da física atômica foram um atrator para determinados campos, especialmente as artes e os grupos espirituais? E por que isso também acontecia de uma forma inversa? A gente vai ter também pessoas do campo científico que tinham interesse, como é o caso do Crookes, que tinha muito interesse na questão espiritual. E esse interesse na questão espiritual estava diretamente associado às artes. Então,
os artistas, eles acreditavam, especialmente a Ilma, acreditava que se você materializasse algumas coisas, vamos dizer, dentro do campo da biologia e da física, ela teria uma maior proximidade com a natureza e, assim, teria uma maior proximidade com o mundo espiritual. Então, realmente, tem uma biógrafa dela que ela fala exatamente isso, a questão da materialidade. Existe uma materialidade no trabalho andrógeno da Ilma Clint. Aqui a gente tem o Camille, o William e o Oliver, né? Eles, inclusive, estão aí dentro dessa sociedade, né, de pesquisas físicas fundada em 1882 e tinha o objetivo de conduzir pesquisas científicas sobre fenômenos hipnotizantes. Claro que naquele período a gente vai ter uma repercussão não muito positiva a respeito desses fenômenos e do que estava sendo trabalhado, mas apesar disso, por exemplo, o William Crookes, ele tem um respaldo, né? A gente já imagina, né, os motivos pelos quais ele tem esse respaldo e que ele assim, lhe garantia uma posição de privilégio, socialmente falando, né? Então, a física no século XX, ela deu uma guinada radical explorando territórios que antes eram imagináveis. A própria Riley, 2019, que é uma dessas biógrafas da Ilma, ela é uma das pouquíssimas autoras que falam dessa relação das ciências com a arte. Na verdade, os trabalhos sobre a Ilma Clint nos últimos tempos são trabalhos assim que são bem restritos e que discutem muito além das ciências. Quando eu falo muito além é porque não há uma discussão das ciências. Na verdade, o interesse é mais na questão da espiritualidade e do que ela estava querendo dizer com as suas pinturas em relação a essa espiritualidade. Bom, em paralelo às transformações, a esses trabalhos que estavam sendo publicados, nós vamos ter eu não gosto muito da palavra surgimento. A teosofia, ela é incorporada em termos sociais dentro da comunidade europeia, especialmente em Estocolmo, né, na Suécia, de uma forma não é arbitrária. Na verdade, são pessoas que conheciam outras pessoas, e essas pessoas elas tinham um conhecimento muito específico a respeito da espiritualidade, do conhecimento científico, e tinha algo em comum, a questão da contraversão em relação às religiões, especialmente as religiões monoteístas daquele período. Então, a gente vai ter a Helena Blavatsky, eu não trouxe um retrato dela, enfim, não pretendia falar muito a respeito dela, mas ela é uma das idealizadoras da teosofia. A Helena Blavatsky era russa, ela passou um bom tempo na Índia, e ela queria entender como a questão religiosa na Índia era tão fortemente identificável. Ela queria que as pessoas conhecessem um pouco do que acontecia ali nessa questão religiosa da Índia, e ela traz uma vertente de um estudo que envolve as ciências através da espiritualidade. Então, essa frase aqui é a frase que marca a teosofia no mundo, né? Que é: não há religião superior à verdade. Não existe nenhuma religião que seja superior à verdade. E essa verdade, na percepção da Helena Blavatsky, juntamente com os outros 4 fundadores da teosofia, envolve justamente o trabalho dos antigos. Então, a Doutrina Secreta, que é uma das obras mais famosas dela, a primeira obra assim, de relevância, né, de publicação, a gente vai ter uma série de discussões em que ela traz Platão, Aristóteles, ela traz os antigos gregos, ela entra na antiguidade final pagã, depois vem para o período medieval, até chegarmos na contemporaneidade. Ela traz uma gama de discussões a respeito de como o trabalho da filosofia, das ciências poderiam se entrelaçar com o lado espiritual e não associando diretamente a uma religião monoteísta. E a partir daí as pessoas são interessadas, elas despertam interesse a considerar o trabalho da Helena, da teosofia, como um propósito de vida, que é o caso da Besant e do Leadbeater. Ambos, eles realizaram vários experimentos, especialmente os experimentos químicos. Inclusive, essa obra, Occult Chemistry, é uma obra de mais de 400 páginas. É uma obra extremamente... Assim, ao meu ver, eu tive muita dificuldade de sair da introdução,
porque é uma obra extremamente complexa. Eles fizeram solicitações de elementos químicos que estavam sendo investigados naquele período para um Crookes, e o Crookes cedeu. Então, eles pegavam os elementos químicos, eles desenvolviam as sessões, não sei se a palavra na tradução certa seria mediúnica, mas faziam sessões, né, espirituais, analisavam esses elementos químicos pela perspectiva atômica. Então, tem todo um contexto dentro da obra teosófica e desse trabalho, né, de ambos, que vai chamar a atenção e muito da Ilma Clint. A Riley, ela disse que eles fizeram uma sucessão de observações clarividentes, trazendo uma forma especial de força de vontade, de modo a tornar esse movimento, que no caso é o movimento do átomo, lento o suficiente para observar os detalhes. Então, eles afirmavam que a estrutura dos elementos poderia ser avaliada através da observação com a visão microscópica do que eles consideravam como terceiro olho, que inclusive é um termo aí que vem de uma inspiração hindu. Usando é uma das partes mais interessantes desse trabalho. Então, eles eram equivalentes espirituais de chamada partículas mecânicas últimas, né? O que seriam essas partículas mecânicas últimas? Seria basicamente trabalhos que estavam sendo desenvolvidos nas ciências e eles incorporaram esses trabalhos para analisar o que seria a ideia universal do átomo. Então, o modelo de Prout, que a gente tem lá na física, né, a lei de Prout, o vórtice do Kelvin e o protilo do Crookes, ambos sendo dissecados, né, detalhados para conceber a ideia do átomo. E o Froteschi, juntamente com o Philion, eles trazem uma análise interessante a respeito do trabalho dos Besant. Eles falam que, segundo os ocultistas, ao isolarmos por clara evidência um átomo de um elemento químico no seu estado gasoso e o dividirmos sucessivamente em seus estados mais íntimos, a gente vai chegar a essa partícula última. Então, a ideia era fazer com que o átomo fosse enxergado e analisado na sua forma mais crua. Há uma controvérsia em relação a isso quando a gente vai para o trabalho da Ilma, porque a Ilma, ela era uma artista que queria compreender essa natureza e tudo mais, mas ela tinha perspectivas próprias, ela tinha interpretações próprias a respeito desses trabalhos atômicos. Sobre a artista, a Ilma Clint, né, e a dedicação em seus trabalhos sobre a física atômica através da perspectiva teosófica. A Ilma, ela nasce em 1862, ela é de uma família, né, de certa estabilidade ali em Estocolmo. Haja vista que o seu pai era da Marinha, o seu avô também, então ela cresce em um espaço que era um espaço militar. Ela tem uma educação muito boa no sentido de que ela foi muito incentivada pelos seus pais a se debruçar em estudos que seriam além das artes. A sua formação no campo da arte era de uma formação realista. Não é à toa que as primeiras obras que a gente investiga dela são pinturas bem realistas e de cunho interessantíssimo também. E com o passar do tempo, já no início ali iníciozinho do século XX, ela conhece, né, a teosofia e ela se aproxima da teosofia como uma forma de trazer propósitos para suas pinturas. Então, entender a teosofia a partir da sua perspectiva de mundo. E é nesse momento que a gente vai ter essa questão do abstracionismo e a espiritualidade. Eu vi uma discussão em um dos trabalhos que eu analisei que falava, nossa, mas por que ela me fez pensar, né? Por que ela não se debruçou dentro de uma perspectiva realista, já que ela tinha técnica, ela desenvolvia trabalhos no campo do realismo? Porque ela acreditava que o abstracionismo seria a forma mais natural e genuína dela alcançar o coração das pessoas. Não é à toa que, eu não sei se eu já mencionei aqui na apresentação, não é à toa que mais de 2.000 cadernos foram deixados pela Ilma, um trabalho, um compêndio assim riquíssimo. Inclusive, ela deixou para o seu sobrinho neto todo o seu acervo, e esse acervo ele não poderia ser publicado pelo menos 20 anos após a sua morte. Então, ela morre em um acidente em 1944, e após 20 anos, quando o seu sobrinho
teve, né, autorização para fazer a publicação, é aí que as pessoas passam aos pouquinhos a conhecer. E mesmo assim, a gente ainda tem muita resistência. Até o final da década de 90, os museus, estabelecimentos de arte e curadoria vão ter muita resistência com o trabalho da Ilma, porque é um trabalho muito diferente. Ela acreditava que as pessoas não estavam preparadas no período em que ela viveu para entender o que ela estava pintando. Então, essa questão do abstracionismo com a espiritualidade tem uma ideia de representar o mundo através dessa questão da materialidade e que é fortemente influenciada pelas ciências, para poder dar voz às questões de gênero que se tornam amplamente discutidas. Porque, além de tudo isso, ela tinha um legado, um discurso dentro do campo feminista. A Ilma, ela percebeu que sozinha ela ia ter muita dificuldade em relação ao aprofundamento espiritual, então ela se junta com mais 4 mulheres, que eram mulheres também do campo espiritual e das artes, é o chamado The Femme, né? Ou The Five também, tem alguns trabalhos que chamam de The Five. Aí 5, elas se reuniam em lugares estratégicos e faziam sessões mediúnicas, faziam análises dos seus trabalhos, das suas pinturas. Então, ela queria realmente chegar a algum tipo de... Acho que apoteose não seria a palavra, né? Ela queria chegar a algum tipo de sentimento que, pelo que eu venho analisando os seus trabalhos, ela não conseguiu. Mas ela conseguiu desenvolver tudo o que queria em termos artísticos, né? Em termos de pintura. A gente tem aqui 2 representações. São 2 pinturas. Essa primeira pintura, em relação a ela, uma das pinturas mais conhecidas, né, que é a pintura do altar. As cores utilizadas pela Ilma têm uma indiciocrasia, ou seja, ela trata as cores de forma bem específica. Ela acreditava que essas cores é que daria significado para as suas obras. Então, cada cor dessa tem uma representação. Eu sei que eu mencionei aqui muito a questão da física atômica e da física de forma geral, mas o trabalho da Ilma envolveu também muito as ciências biológicas. Inclusive, ela tinha um apreço sobre a teoria do Big Bang, ela desenvolveu pinturas falando sobre a evolução, como essa daqui, a respeito de como a relação do homem com o universo, com o cosmos. Então, são pinturas que trazem um significado muito pessoal para a Ilma. Para o recorte, né, do trabalho que estava desenvolvido, eu precisava escolher. Então, qual série também, né, qual grupo de pinturas que poderiam ser analisadas a partir da perspectiva da física. A série atômica é uma série de pinturas bem interessante e muito difícil também de analisar. Eu tive, né, acesso em um dos seus cadernos, que fala que o átomo tem ao mesmo tempo limites e a capacidade de se desenvolver. Quando o átomo se expande no plano éter, a parte física do átomo terrestre começa a brilhar. Essa pintura que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, ela vai ter 2 tipos específicos. A gente tem aquela preta lá em cima, né? E tem essa azulzinha. Cada detalhe dessa pintura tem uma explicação coerente do ponto de vista da Ilma. Então, ela acreditava que o átomo é o que a gente chama de androginia modernista. Ela tinha a perspectiva de que o átomo possuía 2 lados, o masculino e o feminino. Essa questão do antagônico na percepção da Ilma era muito presente na natureza, inclusive no átomo. Então, as linhas, a gente tem aqui, né, a formação das linhas pretas, as linhas brancas, essa linha verde, cada corzinha dessa vai ter uma representação. Então, a gente tem a representação da linha branca e da linha preta, o masculino e o feminino. A gente tem a representação das linhas verdes, que está aí no quadrado. E vamos ter a ideia de conceitos que estavam sendo desenvolvidos. Não pude me aprofundar a tempo a respeito do isótopo. A Riley que traz a ideia do isótopo, mas para a gente chegar à questão do isótopo, teria que analisar com mais profundidade os seus cadernos, porque a ideia do isótopo não seria tão simples e também não era uma ideia tão antiga, vamos dizer assim, para que a Ilma tivesse se debruçado. Aqui ela tem completa. Eu fiz a solicitação no museu, porque
por volta de 1970, final da década de 60, o Eric Clint ele fez uma solicitação para poder doar as obras da Ilma, mas o museu de Estocolmo rejeitou. Então, ele, juntamente com familiares e pessoas dentro do grupo sueco, resolveram abrir um museu. E esse museu, que não é esse aqui da representação, esse aqui foi de uma exposição que aconteceu em 2018. Então, esse museu, ele tem as obras, ele tem a catalogação, tem tudo, né? Tudo que foi deixado pela Ilma. E eu entrei em contato, dei vários e-mails humilhantes, né? Fazendo a solicitação de acesso, mas eu ainda não tive retorno. Eles só disponibilizam para pessoas que estão no doutorado, fazendo o doutoramento, mas mesmo assim, né, eu ainda não tive retorno. Eu imagino que é porque é o seguinte, nos últimos 20 anos, a imagem da Ilma teve uma repercussão muito positiva. Então, desde quando eu conversei com a Protaís a respeito do trabalho da Ilma, até recentemente, eu tenho visto assim, um crescente interesse, especialmente de mulheres, sobre o trabalho dela. A gente tem trabalhos aí bem recentes, assim, de 2022, 2023, a respeito da Ilma. Então, eu imagino que eles devem estar recebendo muita solicitação de acesso aos seus acervos. Então, aqui a gente tem a série, né, com as pinturas. Cada grupinho desse vai ter uma análise muito específica. Eu, particularmente, gosto da anterior, porque a anterior é uma representação que é mais analisada, justamente por conta da ideia do isótopo e a ideia da androginia, essa questão dual do átomo e como essa representação do átomo poderia ser, vamos dizer assim, útil na questão espiritual da Ilma. E aí, esse trechinho aqui que eu publiquei, né, no congresso do qual participei, fala sobre a disposição inovadora dos elementos visuais nas pinturas da série Átomos da Ilma, em conjunto com o texto inscrito nas imagens, revela uma profunda imersão nos estudos de fenômenos que são naturais e também científicos. E embora a série apresente afinidades com esses experimentos do Bessant e do Liebberger e com a pedagogia teosófica, a abordagem diagramática da Clint transcende a visão dualista do masculino e do feminino, que era uma proposta, né, pessoal dela. Característica das representações teosóficas dos átomos. Na estética da Clint, a divisão entre preto e branco é complexificada por uma androginia codificada por cores, sugerindo uma visão mais abrangente e inclusiva da matéria. Inclusive, por exemplo, essa série que foi desenvolvida, ela ainda tinha muita afinidade com a teosofia, mas nos anos seguintes, ali, vamos dizer, início do século XX, a Ilma ela sai da teosofia e encontra o Rudolf, que é o idealizador da antroposofia. Então, ela encontra na antroposofia mais respostas para o seu lado espiritual do que ela tinha na teosofia. Aqui a gente não adentra muito na antroposofia por conta desse recorte temporal do que ela estava desenvolvendo com a série atômica, a série do átomo. Sobre a natureza das ciências e o discurso da teosofia. Entender a natureza das ciências naquele período e o interesse de pessoas como a Ilma, né, nessa questão científica. Então, toda a construção do conhecimento, das sessões mediúnicas e também do contato com esses seres superiores, os seres superiores dentro das sessões, segundo suas doutrinas, foi refletida nas obras. Então, sua percepção era de que a abstração era o modo natural do espírito, era a forma genuína dela encontrar uma saída. E é importante a gente reforçar que uma interpretação espiritualista que faz sentido dentro, né, desse conjunto de saberes culturais que a gente considera como a ciência no Ocidente, a gente está tratando aqui dois conhecimentos como lados complementares de uma mesma realidade, mas se relacionam a bases epistemológicas bem distintas, que é a questão das ciências, da física e a questão do espiritualismo. Então, é uma análise realmente crítica a respeito do que estava acontecendo naquele período. Recentemente, como eu mencionei, né, houve uma modificação no trabalho, então eu não vou dar seguimento com a Ilma, entretanto, seguimento em termos de tese, mas, entretanto, eu continuo muitíssimo interessada em escrever sobre e surgiu um interesse a mais nas pessoas que têm interesse nela. Por quê?
Aí, como eu mencionei, nos últimos 20 anos, as pessoas têm mostrado muito interesse, especialmente mulheres. E aí eu entrei em um grupo de uma das mulheres brasileiras. Ela teve acesso aos documentos para poder redigir, né, o seu trabalho, ela é responsável, né, pelo livro chamado As Cores da Alma, que é uma obra em português, em que ela faz uma análise a respeito das cores do trabalho da Ilma Flint. E eu resolvi entrar nesse grupo para poder acompanhar as palestras e tudo mais. Aqui eu dei uma cortadinha para, né, ver o rosto das meninas, mas é um grupo interessantíssimo, onde elas fazem discussões muito específicas sobre os interesses da Ilma. Não tem um teor acadêmico, não é? É mais uma forma de sentir próxima da artista e, pelo que eu entendi também, lidar com as questões espirituais muito, cada uma na sua particularidade. Essa aula especificamente foi uma análise de um dos diários da Ilma, que essa professora teve acesso, que eram os livros sobre musgos. O livro sobre musgos. É um livro muito detalhado, um caderno, na verdade, né? Em que ela faz assim uma análise muito minuciosa sobre os musgos. E os fungos também, eram fungos e musgos, tá? E eu trouxe essas 2 páginas aqui só para a gente ver como tem tomado uma proporção, né? A Ilma Flint oficial é gerenciada pela família da Ilma e é uma página que cresce assim astronomicamente, pelo menos desde o período em que eu comecei a seguir. E essa daqui que é gerenciada pela Luciana Pinheiro, que é uma página brasileira. A gente percebe o interesse, né, das pessoas sobre o trabalho da Ilma, mas é um interesse que está um pouco distante do que eu particularmente iniciei como ideal. Aqui a gente tem algumas considerações, normalmente eu não coloco uma conclusão, né, do que até onde eu caminhei a respeito do trabalho da Ilma. Então, a gente tem o entrelaçamento da subjetividade feminina, as questões que a Ilma precisou enfrentar, como sendo uma mulher do movimento abstracionista. A gente tem o Mondrian naquele período, que era um artista extremamente famoso dentro, né, do abstracionismo, além de outros artistas. Então, ela não tinha muita visibilidade e ela acreditava que o que ela estava sendo desenvolvida não teriam os mesmos olhos que esses outros artistas. A materialidade associada ao abstracionismo e essa questão, né, da androginia, uma coisa interessante que eu não mencionei a respeito, né, da sua ligação com a teosofia, é que a teosofia ela era e ainda é levada muito a sério dentro de uma perspectiva acadêmica. Então, eles têm uma revista, eu não sei como é que está atualmente a revista, que é a revista teosófica, chamada Lúcifer, e com publicações bem relevantes, inclusive aqueles 2, né, do Besson e de Leadbeater, fizeram contribuições bem interessantes nessa revista. E essas consequências em relação à teosofia, ou seja, as consequências no campo. Como é que a teosofia, a própria antroposofia, como é que esses movimentos eles foram tão importantes no processo de construção artística de artistas como a Ilma Flint, né? E como isso também facilitou o despertar nas ciências, porque a teosofia ela traz o engajamento dentro das ciências, analisa todo o processo, né, da antiguidade, os filósofos. Ela faz uma análise também dos trabalhos químicos, físicos, biológicos, e como tudo isso influenciou e repercutiu no trabalho dos artistas. Aqui somente são as referências, né, das fontes primárias, que são os documentos que eu estava analisando, são os documentos mesmo originais, e as fontes secundárias também, que foram pouquinhos. E é isso. Obrigada.